certeza nós colheremos. A palavra de Deus diz que nós não vamos plantar uva e colher figo, nem plantar figo e colher amora. A gente vai plantar aquilo que nós, ou colher aquilo que nós plantamos. E assim também é feito, muitas vezes, com as nossas atitudes. Nós, quando erramos, quando nós praticamos aquilo que o Senhor ensina que nós não façamos, o Senhor nos repreende. E quantas vezes nós somos repreendidos pelo Senhor e vimos a murmurar: mas por que Deus deixa que isso aconteça comigo? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Mas o Senhor diz que Ele só repreende o filho a quem Ele ama. Porque se Ele não amasse, Ele deixaria que nós vivêssemos ao bel prazer, da maneira que nós quiséssemos, e isso faria com que nós afundássemos cada dia mais. Mas o Senhor é bom, o Senhor nos ama. Então, quando Ele vê que nós estamos andando por caminhos tortuosos, que nós podemos mais ali na frente cair no abismo, Ele nos freia. E é nessa freada que muitas vezes a gente acha que Deus está sendo ruim com a gente. E na verdade Ele está nos repreendendo por amor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos adorar o Senhor, orando o Senhor. Obrigada, Senhor Deus, maravilhoso Pai, porque o Senhor verdadeiramente é nosso Pai. Nosso Pai amoroso, nosso Pai que nos sustenta, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós pedimos, porque o Senhor nos cuida de nós como seus filhos verdadeiros. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nessa noite te apresentar o nosso louvor, o nosso culto a Ti, que seja agradável, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, nessa noite, entoar o melhor louvor. Que nós possamos Te agradar com o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração. Que chegue até os Seus ouvidos, Pai. Porque a Tua palavra diz que os Teus ouvidos não estão agravados para que não nos ouça. Então nós Te pedimos, Senhor Deus, vem nesse lugar, esteja aqui conosco. Que o Teu Espírito Santo passeie em nosso meio através das orações, através do louvor que é entoado a Ti, Pai. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez essa noite. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Quem pode glorificar o Senhor nessa noite? Quem crê que Deus já está aqui nesse lugar? Aleluia, eu creio. Quem crê que se hoje Jesus vai voltar, você vai morar no céu? Você crê? Você tem essa convicção? Oh, glória! Eu creio que o Senhor está aqui nesse lugar. Amém, igreja? Nós vamos adorá-lo essa noite, com tudo que há em nós. Diga assim: tudo que há em mim. Repita: que tudo que há em mim bendiga o Teu santo nome. Repita isso para a sua alma. Diga: que tudo que há em mim, ó minha alma, bendiga o Teu santo nome. Oh, o nome santo de Jesus. O nome santo de Jesus.
mais real que o chão que eu piso. Oh, Ele é mais real que tudo. És mais real que o ar em meus pulmões. Oh, aleluia. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Declare Abba, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Oh, aleluia, estás mais perto. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto, mais perto. Estás mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Diga teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Oh, Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Abba, Pai, eu pertenço a ti. Diga, Pai, Abba, Abba, eu pertenço a ti. Tu és a minha realidade. 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 Aleluia. Mais uma vez para terminar. Abba, só os filhos declarem: eu pertenço a ti. Abba quer dizer Pai. Diga, diga. Abba, Pai, eu pertenço a ti.
Você pode se alegrar nessa noite, amém? Porque você foi feito à imagem e semelhança do teu Criador. E mais do que isso, você foi comprado e remido pelo sangue de Jesus. E você pertence a Ele. E Ele te ama. Diga, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos te adorar. Oh, aleluia. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão aqui agora. Somos dois ou três ou mais. Reencontre meu coração disposto a queimar por ti. Declare todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar, teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Santo, santo, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Se você puder, se expresse um minutinho na presença do Senhor. Você pode dizer o que o teu coração quiser dizer. Use as suas palavras para expressar a tua adoração a Ele nessa noite. E se você não tiver palavras, você pode falar em línguas. É uma forma de agradecer, de louvá-lo. Oh, obrigado, Abba. Só os filhos entendem quão precioso é a casa do Pai. Ah, queremos estar em tua presença. Subir ao Monte Santo, pelo sangue de Jesus. Sublime é céu
eternidade queremos contemplar, oh, a tua glória e majestade queremos contemplar, e face a face, face a face, face a face, oh, sermos transformados de glória em glória. Ei, queremos ser filhos com, oh, a semelhança do Pai, ser filhos igual ao Pai, com o coração semelhante ao teu, Senhor, brilhando a tua glória em nossos rostos, Senhor. Oh, lindo, 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 lindo tu és, Jesus, 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 Jesus. espere estar no céu para adorá-lo. Não espere a eternidade para adorá-lo. Adore agora. Sinta a presença dele agora. Contemple ele no trono agora. Cante com os anjos agora. Seja filho agora. Oh, os céus está baixinho aqui.
Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem ao nosso amado. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome dele. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. E vamos continuar adorando ao Senhor, fazendo aquilo que é agradável a Ele, contribuindo na casa do Senhor. Então vamos abrir nossas Bíblias novamente em Provérbios 3, no versículo 9 e 10. Amém? Então vamos ler juntos. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia. E é isso que o Senhor faz com aqueles que que têm o coração abertos para contribuir na casa do Senhor. Todas as vezes que nós nos dispomos a ofertar, a dizimar na casa do Senhor, Ele nos dá a bênção que nós pedimos a Ele. Então a palavra de Deus diz que aquela oração que é feita na casa do Senhor é ouvida e é respondida. E dessa forma nós vamos orar. Amém? Então vamos fechar os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça por tudo que nós somos, por tudo que nós temos, porque sabemos que tudo vem de Ti, Pai. Nós não podemos fazer uma folha cair de uma árvore, nem um fio de cabelo nosso segurar, se não for pela Tua vontade. Tudo o Senhor sabe, o Senhor supre nossas necessidades. Tudo que nós pedimos sempre será ouvido pelo Senhor. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor venha abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a vida daqueles filhos que são fiéis, aqueles filhos que têm um coração quebrantado, que são obedientes a Ti, Pai. Queremos também te pedir nessa noite, nesse momento, que o Senhor venha abençoar todos os Teus filhos que ainda não têm, Pai, recursos, que não têm uma renda fixa, Pai, mas que o Senhor venha abrir as portas de emprego. Venha, Senhor Deus, abençoar de tal maneira, Pai, para que todos que são fiéis a Ti sejam prósperos, que sejam, Senhor Deus, abençoados e sejam também abençoadores, em o nome de Jesus Cristo. Podem vir, gente, para fazer as suas ofertas. Deus proverá, Deus proverá. Olha para o Deus, veio o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá.
E nós chegamos no momento mais esperado da noite, que é quando o papai vem falar conosco através do seu servo. Convidamos o pastor Davi. Pastor Davi, para nós orarmos por ele. Imponham as mãos em direção ao pastor. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos nesse momento teu filho amado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, encha o Senhor Deus do teu poder, da tua glória, e venha, Senhor Deus, falar com a tua igreja através do teu filho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, responda, Senhor Deus, aquelas perguntas que nós temos feito a Ti. Vem, Senhor Deus, usá-lo de tal forma, Pai, que não seja Ele, mas o próprio Espírito Santo a falar através de sua boca, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Como é bom poder estar na casa do Senhor. Numa sexta-feira, vou dizer assim, sextou na casa do Senhor, né? Começamos o nosso final de semana na presença de Deus. Paulo, coloca um pouquinho de retorno aqui, que está sem nada, ou está desativado aqui. Não sei como ele consegue cantar sem retorno. Eu queria que vocês sentassem um pouquinho antes da gente ler a Bíblia. Quero falar um pouco com vocês. Quero dizer para a igreja que Deus, Ele está derramando uma nova unção. Uma nova unção sobre a CCG, que eu creio isso. Creio que Deus, Ele tem nos ensinado muito. Eu tenho aprendido muito com Deus. Parece que chega um momento na nossa vida, isso todo mundo fala, parece que Deus, Ele fica mudo. Ele não fala nada, Ele não se manifesta. É o momento em que, vê se a potência está ligada. Potência. Parece que é um momento que Deus, Ele resolve calar, né? E esse silêncio de Deus, tem um cantor, o Cícero Nogueira, que ele fala assim, o silêncio de Deus, ele machuca muito a gente. Ele nos ensina com o silêncio. Prova disso é Jó, né? Quando começa a acontecer as desgraças na vida de Jó, Jó começa a perguntar a Deus o porquê de tudo aquilo. Deus, ele resolve ficar em silêncio. E Jó, como todo ser humano falho, né, imortal, ele fica chateado e ele diz assim, Senhor, por que o Senhor não me matou? O Senhor fez eu viver para passar vergonha e humilhação. Entendeu? Por que o Senhor não fala? Por que o Senhor não me responde? Porventura, tenho eu falhado alguma coisa contigo? E Deus, ele decide não falar. E Deus tem alguns momentos que Paulo, agora eu acho que está alto um pouquinho. E Deus tem momentos que ele decide ficar calado. Mas tem momentos que Deus, ele fala, parece que dia após dia, semana após semana, em nosso ser, em nosso coração, e parece que o barco pode estar turbulento, pode estar, quando é voo, é turbulência. Quando é barco, pode estar querendo afundar, naufragar, né? Querendo naufragar. Mas parece que a gente ouve todos os dias a voz de Deus em nosso coração. E eu acredito que nós, seja que ela tem vivido esse tempo em que eu sinto, dia após dia, parece que Deus falar. Deus, ele falar conosco, nos dá a direção, nos dá o direcionamento. E eu creio, verdadeiramente, igreja, que
estamos vivendo um tempo diferente, um tempo novo, um tempo em que a CGEC ela nunca viveu antes. Pastor, como assim? Um tempo em que nunca vivemos antes. Algo novo, uma unção profética, uma unção apostólica diferente está sendo derramado sobre as nossas vidas. Amém? Fiquem em pé. Vamos ler a palavra de Deus. Abre suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 37. Eu não quero ler muito, não, mas só o verso 7. 7 e 8, tá? Diz assim, olha, então profetizei, conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ou melhor, enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som como de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos por tendões e carne, e logo em seguida a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego de vida neles. Amém? Só até aí. Pode sentar. Eu creio nesse tempo. Deus ele tem ministrado muito em meu coração, em nossos corações, no meu coração, no coração da pastora Evelyn, que precisamos restaurar altares que foram quebrados, ou altares que foram roubados durante o tempo. Estou como assim? O lema da CGEC, quando você é restaurando vidas para o altar do Senhor, né? Todo mundo que entra na CGEC, ele tem como slogan, restaurando vidas para o altar do Senhor. E imagine se esse altar, não estou falando que está, mas imagine que esse altar esteja quebrado. Como vamos encaminhar vidas para um altar quebrado? Para um altar destruído, para um altar desmoronado? É quase que impossível. Isso eu usei de exemplo para vocês entenderem. Então, quando eu falo que Deus ele está nos oportunizando com um tempo de restaurar altares que foram quebrados, entendo que eu falo, altar que foi quebrado, ministérios que foram amputados. Pastor, é forte isso, mas é verdadeiramente a palavra que Deus ele tem ministrado em meu coração, ministrado na minha alma, no meu ser, ministrado na vida da pastora Evelyn, e nós estamos tentando buscar a Deus, porque quando eu leio Ezequiel capítulo 37, creio que a maioria daqui conhece essa profecia, que a Bíblia fala que Deus, ele pega Ezequiel em espírito e leva para um lugar não físico, não era um vale de
de ossos secos, natural, humano, real, onde eu posso chegar, onde você possa chegar, mas ele leva em espírito ele para uma visão como um vale. E a Bíblia fala que aquele vale estava cheio de ossos. Mas o que me chama a atenção é que esse espírito profético, ele leva Ezequiel para um altar quebrado, para um altar destruído, para um vale que só tinha osso. Era um exército, era um exército. Mas de que adianta ter um exército morto? Um exército só osso. Um exército sem vida. Não adianta de nada. É igual ter um carro que não anda. Um carro sem motor, né? Ou uma lanterna sem lâmpada. Para que adiantaria? Para que serviria? Igreja, Deus, Ele tem nos levado a entender que uma igreja, para ela funcionar como um corpo, Fernanda, ela precisa ter os 5 ministérios ativos dentro dela. Como eu posso ter um corpo em que dos meus 5 sentidos a minha visão ela não está funcionando, ou a minha audição não está funcionando? Então, o corpo de Cristo precisa ter os 5 ministérios funcionando dentro deles. Pastor, aonde você quer chegar? Calma, eu vou chegar e você vai entender aonde você se encaixa dentro disso. Olha só que interessante. Então, Ezequiel 37 é uma visão, é um lugar em que Deus leva Ezequiel, que ele mostra para Ezequiel que um exército extremamente forte pode nascer se os 5 ministérios estiverem ativos dentro de um corpo. Se eu perguntar para você quais são os 5 ministérios, se eu perguntar para você, você sabe me dizer quais são os 5 ministérios que a Bíblia ela fala, somente no Novo Testamento, que a igreja, a Bíblia fala que Deus deu um para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para pastores e outros para evangelistas. Então nós temos 5 ministérios dentro da igreja que, primeiro, um não é melhor que o outro. O ser humano ele tem uma mania de dizer o pastor ele é mais importante do que o evangelista, ou ele é mais importante do que o mestre. E a Bíblia, ela não coloca esse grau, ou ela diz que tudo está no mesmo patamar. Todo mundo faz sua função. Tanto é que a Bíblia vai falar do corpo, que nós somos corpos. E se todo mundo fosse mão, ou se todo mundo fosse olho, ou se todo mundo fosse orelha? Não, a orelha tem a sua importância, assim como a mão tem a sua importância. Pastor,
Ainda não entendi aonde você chegar. Onde você quer chegar, calma. Vamos voltar aqui para a revelação de Ezequiel 37. E eu vou tentar ser o mais claro possível para vocês. Porque isso toca em mim e toca em você. Para esse tempo em que nós estamos vivendo, para esse tempo em que Deus ele está falando conosco, em que sentimos a presença de Deus, parece que mais nitidamente, mais claramente, nós precisamos entender o que está acontecendo nas dimensões espirituais. Abram aí, Ezequiel 37, a partir do verso 3. Ele diz assim: então ele me indagou, ó querido filho do homem, acredita que esses ossos secos poderão reviver ou poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, só tu sabes. E aí o Espírito, ele diz assim, o que ele fala? Olha o primeiro ministério aí, profetiza. Ser profeta sobre esses ossos, ser profeta sobre esse exército, ser profeta sobre essa nação. Profetiza sobre esses ossos. Até então não tinha exército, até então não tinha nação, até então era só ossos extremamente secos. E ordena, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé o Eterno a esses ossos. E aí a Bíblia fala lá no verso 7, que foi o que nós lemos: então profetizei, conforme me for ordenado. Enquanto eu me pregava, enquanto eu profetizava, ouve-se um barulho estranho, um som como de chocalho, e os ossos se juntaram, cada osso a seu osso. E aí a gente vê, Cláudia, a manifestação do ministério apostólico que é falado na Bíblia. Porque o ministério apostólico, ele dá a estrutura, é o esqueleto do corpo de Cristo. Quer uma prova disso? Porque Jesus Cristo, ele institui apóstolos e não institui pastores, ou não institui profetas. Porque ele precisava de um corpo, do esqueleto do ministério. Ele precisava verdadeiramente de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Eles precisavam ser aqueles que levantavam uma nação para pregar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Mas antes do mover apostólico, existe um mover. E que mover é esse? Um mover profético. A Bíblia fala que antes dele profetizar, o Espírito pega o profeta e fala: profetiza. O Espírito Santo, ele faz o mover profético para preceder o ministério, o mover apostólico. Ora, já não vimos isso antes acontecer na Bíblia? Como assim, pastor? João Batista não era o profeta que antecedeu o ministério apostólico, o ministério de Cristo? Aquele que abriu os caminhos, aquele quem anunciou ou profetizou a vinda do Messias. Deus, ele tem ministrado, e aí que começa a tocar em nós. Deus, ele tem ministrado muito no meu coração que o mundo,
generalizar imundo, eu vou usar Brasil, ou vou usar a minha vida, a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo de mover apostólico dentro do nosso ministério, dentro do nosso chamado, dentro das nossas vidas. Nós precisamos entender que o ministério apostólico e o barulho que a Bíblia fala como de chocalho é justamente, diga, o barulho do mover apostólico, que é cada osso juntando ao seu osso. Até então tudo bagunçado, até então todos estavam secos, todos estavam mortos, todos estavam sem forma. O ministério apostólico, ele vem para organizar uma estrutura de um exército que está morto, que está sem espírito. Por isso, Jesus Cristo, quando ele vem à terra, ele levanta os apóstolos para dizer assim: vocês precisam organizar aquilo que está bagunçado no mundo. João Batista, o mover profético já aconteceu. Agora o mover apostólico precisa acontecer. E o mover apostólico, ele causa um ruído, ele causa um barulho, ele causa um espanto, Fernando. E Deus, ele me fazia entender que há uma diferença muito grande do ministério apostólico e do ministério pastoral. Porque eu me perguntava e dizia: mas Deus, por que apóstolos? Por que não pastores? Por que não profetas? Mas você tem que entender que antes de Cristo veio o mover profético. Isaías previu a vinda de Cristo. João Batista previu quantos e quantos profetas. Joel fala: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vários profetas que antecederam Jesus Cristo anunciaram que vinha um Salvador. Por que não mais um profeta? Por que não mais um profeta para vir o libertador ascender aos céus e deixar os seus profetas? Deus, ele me fazia entender, e eu fui procurar na Bíblia. A Cláudia, a senhora que é professora da escola bíblica, eu procurei na Bíblia e procurei saber quando é que os apóstolos passam a ser apóstolos. Porque não foi Deus que disse assim: tu vai ser apóstolo. Até então, quando Jesus estava na terra, eles eram o quê? Discípulos. Discípulos de Jesus. Mas só que o Messias sobe aos céus. E aqueles que eram discípulos passaram a ser apóstolos. A Bíblia, ela não relata que Jesus teve uma consagração e disse assim: eu te unjo como apóstolo. A Bíblia, ela não fala isso. Ela não cita isso. Mas a Bíblia reconhece o ministério apostólico. E sabe qual foi a resposta que eu tive disso? Que para eu ser apóstolo, primeiro eu tenho que ser discípulo de Jesus. Eu tenho que ser discípulo de Jesus para poder ser apóstolo. Deus, ele não levantou, Fernanda, nenhum apóstolo, mas ele levantou 12 discípulos. Deus, ele não consagrou nenhum apóstolo,
Mas ele levanta, ele consagra, entre aspas, 12 discípulos, que quando ele ascende, quando ele sobe aos céus, ele vai aos céus, aqueles discípulos automaticamente, ou melhor, nem tão automaticamente assim, né? Ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E quando o Espírito Santo de Deus desce, a partir de Atos 2, começam a ser chamados de... Ah, pastor, mas aonde o Senhor quer chegar com isso? Estamos vivendo, Deus, Ele tem me impulsionado, Fernanda. Edgar, Deus, Ele tem me movido e me mexido para dizer assim: nós precisamos viver os 5 ministérios dentro da CCGEC, dentro da igreja, para poder haver um levantar de um exército. E aí quando eu perguntava para Deus: Deus, qual é a diferença do ministério apostólico para o ministério pastoral? Ele dizia: Davi, quando o profeta profetizou o ministério apostólico, a unção que há na vida de um apóstolo é uma unção de levantar exércitos no meio das nações. Enquanto o ministério pastoral é como se cada corpo ali, cada corpo tem um coração, cada corpo daquele exército tem um cérebro. É como se o pastor fosse. Tem que ter um pastor em cada igreja, mas tem que ter apóstolos para uma nação. Vocês estão entendendo? Satanás, olha, é muito forte isso. Se vocês entenderem no âmbito espiritual o que eu venho falar, é muito forte, porque o diabo, ele usurpou a unção apostólica no meio da igreja. Durante muito tempo, nesses 2023 anos que se passaram. Se eu fosse ver, eu tenho 28, 20 anos atrás, pouco ou quase nada, tu ouvia se falar de apóstolos no meio da igreja. Eram só pastores. Eram só pastores, presbíteros, e depois começou a aparecer bispos no meio da igreja. Mas cadê a unção apostólica na igreja? Sabe que unção é essa? Sabe que unção é essa? É a unção que manifesta os prodígios e as maravilhas de Deus. É a unção que a Bíblia relata em Atos, que quando Pedro, ele andava, a sombra de Pedro curava. Era a unção que Atos vem dizer que as cidades circunvizinhas, os doentes, ficavam na beira da rua, porque quando Pedro caminhava, a unção de Pedro, quando passava, curava enfermos. Vocês conseguem entender o que eu quero falar para vocês? Não sei se vocês conseguem discernir a seriedade que é, mas Satanás por muito tempo usurpou, amputou a unção apostólica no meio da igreja.
vivíamos como se fosse um corpo, mas com um sentido a menos, com uma unção a menos, caminhando pela misericórdia de Deus. Eu aprendo quando eu leio o verso 7, um barulho no som de um chocalho. Esse é o som da unção apostólica. É um ruído muito grande, é um som muito grande, sabe o que? É um mover muito grande. O mover de Deus. Eu não falo movimento. Hoje, eu ouvi um pastor falar que hoje vivemos, parece que são 4 M's. Primeiro, tem um mover de Deus. E quando chega o mover de Deus no homem, ele pega esse mover e ele transforma em um movimento. Algo que já não deveria ser. Hoje, se vocês forem ver, está cheio de movimento aí. Os jovens se levam, nós nos levamos por meio de movimentos, mas Deus, ele não quer movimento, ele quer mover de Deus. E depois do movimento, aquilo se transforma em monumento. O que é um monumento? É aquilo que ele só lembra, eu vivi isso há tanto tempo atrás. E já não se vive mais, mas só se lembra do que o passado viveu. E depois do monumento, acontece a morte espiritual. A Bíblia fala que o mover, aqui em Ezequiel 37, o mover apostólico, ele acontece através do mover de Deus, porque a Bíblia fala que cada osso foi o quê? Se juntando ao seu osso. Houve um movimento que cada um foi se juntando ao seu lugar. O mover apostólico, ele causa um mover sobrenatural. Nós já vimos o mover profético, o mover apostólico. E aí ele diz assim: atentei o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos por... Cadê o Paulinho? Foi lá atrás. Por tendões. Por tendões. E o que vem ser o tendão aqui na palavra de Ezequiel 37? Para que serve o tendão, se não para trazer movimento, se não para dar a articulação, se não para fazer o corpo andar. E esse movimento e essa articulação, o que faz o corpo de Cristo andar, é que ministério, se não o ministério evangelístico? Se não é o ganhar almas, se não é o ministério que faz, que se revela, que se mostra os sinais, prodígios e maravilhas de Deus. Os tendões, o ministério evangelístico é o ministério que faz o corpo de Cristo caminhar, levando a palavra de Deus e resgatando vidas para o altar do Senhor. E logo em seguida, começou a nascer o quê? E o que vem ser a carne nesse corpo que Ezequiel vem falar? Se não o ministério pastoral que traz robustez ao corpo de Cristo. Porque qual era o papel dos apóstolos?
Eles abriam igreja e tinham que sair, tinham que ganhar almas. Paulo, a Bíblia fala que ele começou a ganhar almas dentro das sinagogas. Ele começou a pregar dentro das sinagogas porque ele abria igrejas e precisava de pastores para ensinar o povo. E ele ganhava até então aqueles fariseus, aqueles homens, aqueles escribas, aqueles estudiosos da lei. Quando ele se convertiu, ele disse: eu já tenho um pastor aqui que está pronto para dar robustez a essa igreja. E deixava ele responsável. A carne nada mais é do que traz a robustez que dá no corpo, que deixa o corpo de pé, que deixa o corpo firme. Vocês estão entendendo? E logo em seguida, pele começou a cobrir aquele corpo. Qual foi o ministério que ainda falta? O ministério de mestre. Por que pele? Porque é o que dá proteção para todo o corpo. É aquele que ensina a verdadeira verdade. É aquele que mostra o real, que diz assim: igreja, a verdade é isso. É aquilo que traz proteção para o corpo de Cristo. É o ministério de mestres. A pele não é o maior órgão do corpo humano e serve para proteger o corpo. Tudo que chega na derme, decide se fica ou se entra para a epiderme, e aí eu não lembro muito mais biologia, mas a pele é o primeiro contato de proteção para o corpo de Cristo, para dizer assim: não se preocupe, que a verdade verdadeira só vai passar aqui o que for verdade. Ministério de mestres, ele trabalha sendo essa pele, sendo essa capa de proteção para esse corpo. Olha aí os 5 ministérios sendo ativados. Eu via, isso você acha, eu vi uma comparação interessante, falando sobre os 5 ministérios, como se fosse os 5 dedos da mão. E o dedo mindinho é o dedo que você consegue facilmente colocar no seu ouvido. O dedo indicador a gente até coloca, mas fica fora. Mas o dedo mindinho parece que entra certinho no nosso ouvido. E esse dedo mindinho vem ser o ministério de mestres. O ministério de ensino, aquele que fala: se eu tapo os ouvidos para ouvir uma mentira, ou se eu abro os ouvidos para ouvir a verdade. O dedo anelar é o dedo que nós usamos aliança. E Deus fez uma aliança com o ministério pastoral. O dedo anelar é o que significa aquele ministério que tem a aliança com Deus, que Deus designou para cuidar da igreja, para cuidar daquele corpo. O maior de todos é como se fosse o ministério evangelístico, porque é o que primeiro se vê dentro, ou pelo menos o que primeiro deveria se ver dentro da igreja, porque é o maior ministério. Todos nós temos que saber ganhar almas, evangelizar. Era o ministério que devia ser o maior ministério, mais latente de todos. Por isso ele é o maior de todos. Vocês estão entendendo? E o dedo indicador?
seria o ministério profético, o que direciona, o que dá a direção. Você não diz, está bem ali uma coisa, olha, pega ali, lá no Iven, olha, e é o indicador que dá a direção para o lugar certo. O ministério profético, ele vem ser esse ministério em que dá a direção para onde o corpo tem que ir. E por último, mas não menos importante, o polegar, que seria o ministério apostólico. Por que o polegar? De todos os seres vivos, somente o ser humano e o macaco tem o polegar. Aquele que tem a capacidade de pegar, de dar segurança, de dar força. Se você não tem um polegar, você não consegue pegar com firmeza, segurar com firmeza algo. Então, o ministério apostólico, ele vem ser aquele que é a estrutura, que dá a base para o corpo não cair, porque ele é o esqueleto. Vocês conseguem compreender o que eu falo? Por anos e anos, a igreja de Cristo, imagine uma espada na minha mão, sendo apoiada sem um dedo, sem o ministério apostólico. Que estrutura nós tínhamos como igreja? Outro ministério também que nos foi roubado no meio da igreja foi o ministério profético. Como sem uma direção e sem uma estrutura poderíamos pegar e sustentar somente com 3 ministérios sendo carregados à igreja? Vocês estão entendendo? E Deus, Ele tem falado muito no meu coração, Ele tem ministrado muito no meu ser. E Deus, Ele falava para mim, e Ele dizia: Davi, precisamos parar de amputar os ministérios que existem dentro do corpo. Porque o homem está acostumado com patente e acha que um ministério é maior que o outro. Mas Deus, Ele fala que nenhum ministério é mais importante do que nenhum. Cada um tem a sua importância dentro daquilo que Deus colocou em um corpo. E olha que interessante. No final do verso 8 diz assim: todavia, esse exército eram corpos sem espírito, porque não havia fôlego de vida. Havia um exército, mas um exército que não tinha vida. E aí, a Bíblia fala para Ezequiel: profetiza a vida sobre esses corpos. E a Bíblia fala que quando ele profetiza, um vento, um sopro, entra e gera vida. Eu disse, eu já vi isso em algum lugar. Deus, Ele não muda os seus padrões. Quando Jesus Cristo, quando o Messias sobe, Ele diz assim: eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo
mas um corpo ainda sem vida. Fiquem em Jerusalém, até que do alto o meu Espírito possa entrar em vocês e o ministério de vocês ficar em pé para conquistar o mundo. Vocês conseguem entender? A mesma coisa foi falada para Ezequiel, dizendo assim: Ezequiel, tu tens um exército agora, um numeroso e um inúmero e grandioso exército. Mas de que adianta se o meu Espírito não está sobre eles? O que adianta se o meu Espírito não está sobre eles? São um exército morto, um exército sem vida. Profetiza sobre esses corpos para que eles revivam. Vocês estão entendendo? A mesma coisa que Ezequiel faz, Jesus ele faz, e ele diz assim: ficai em Jerusalém, porque do alto será revestido, vocês serão revestidos de um Espírito, e os seus corpos, os seus ministérios terão vida para ganhar. Igreja, o que eu digo para vocês? Eu digo que não adianta termos os 5 ministérios. Não adianta reconhecer os 5 ministérios se o Espírito de Deus não está sobre as nossas vidas. Se o sopro do Espírito não está sobre esses corpos, e não nossos corpos físicos, eu estou falando, mas estou falando como igreja. E aí Deus, depois que eu li, depois que eu vi isso, Deus ele diz a Davi: é tempo de restaurar tudo aquilo que foi amputado, tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi roubado durante o tempo. Eu preciso de uma igreja que exerça por inteiro os 5 ministérios que eu deixei. Eu preciso que tenha na igreja os 5 ministérios, agindo de forma sincronizada, sem um ministério querendo ser melhor que o outro, sem um ministério querendo amputar o ministério do outro. Sabe o que é amputar? Não, Fernanda, não faz isso. Não vem para a escola bíblica, porque a escola bíblica, ela não é importante. O importante mesmo é ir no mãos à obra para ganhar almas. O importante mesmo é você ouvir o pastor. É estar aqui ensinando, estando aqui toda sexta e todo domingo. Não precisa vir para a escola, não precisa evangelizar, só venha para a igreja e ouça o pastor falar. Isso é amputar os ministérios que Deus determinou, deixou para nós como igreja. É forte isso. É forte. E Deus ele me trazia uma imagem que é como se fosse nós, como se fosse eu, pegando uma faca e cortando o meu próprio braço, cortando minha própria mão ou cortando a minha própria perna. Nós mesmos, amputando o nosso próprio corpo. Igrejas derrubando igrejas. Enquanto nós deveríamos ser um corpo
que vivemos em sincronia, em sintonia com o Espírito, em prol de ganhar almas. Vocês estão entendendo? E Deus, ele diz a Davi, fala para a igreja, que nós precisamos restaurar os ministérios. Nós precisamos, Davi, tu precisa entender e dizer que o teu ministério, ele não é mais importante do que o ministério profético, ou não é mais importante do que o ministério de mestres, ou não é mais importante que o ministério evangelístico. Vocês precisam andar junto, um sem amputar o ministério do outro, para que meu espírito possa estar em vocês. Forte para nós, igreja, quando nós entendemos que somos o causador eu vou dizer assim, da deficiência do corpo de Cristo. Aqui não é Satanás. Satanás, ele não tem autoridade nem poder para tocar na igreja de Cristo, porque ela é santa e imaculada. Não é ele quem faz isso. Ei, somos nós mesmos que fazemos isso. E queremos jogar a culpa em Satanás. Mas ele não tem esse poder. Vocês entendem isso? Eu digo para vocês, para eu já encerrar, que mordi minha língua. Eu digo para vocês que esse é um tempo de restauração. Por isso Deus, ele ministrou muito em minha vida. O livro de Neemias, nós fizemos uma campanha falando de Neemias, porque nós precisamos restaurar. E eu digo para vocês, eu sinto que se nós nos colocarmos, nos consertarmos como igreja, ativar verdadeiramente os 5 ministérios, Deus, ele está gritando. A Bíblia fala que os campos estão brancos para essa última colheita que vai acontecer. Os campos estão brancos, os povos estão sedentos para ouvir a verdade de Deus. A importância que você dá para estar aqui numa sexta-feira é a mesma importância que você tem que dar para estar amanhã à tarde na escola bíblica. Que é a mesma importância que você tem que dar para quando você for evangelizar no Mãos à Obra, ou na sua casa, ou na sua célula. É a mesma importância que você tem que dar, porque nenhum ministério é menos importante que o outro. Mas precisamos estar como um corpo, em sintonia perfeita, para um ajudar o outro. Isso é que Deus tem para falar para a gente. Amém, igreja? Fiquem em pé. Igreja, para eu terminar, eu mordi que está com sangue a minha boca, estou sentindo sangue. Mordi a parte de baixo aqui da língua. Igreja, esse é um tempo favorável.
vocês sabem, em que céus e terras parece que estão alinhados. Aproveite esse tempo profético. Aproveite esse tempo. Porque parece, olha, tempo que você vem na igreja, você ouve a palavra, mas parece que você não sente Deus. Mas hoje eu chego, não importa se tem 2, se tem 10 ou se tem 1000, parece que esse é um tempo que está mais fácil de chegar até a Deus. Parece que a gente consegue sentir Deus, cheirar Deus no ar, porque o tempo é favorável. O tempo é favorável. Vocês estão entendendo? Deus, Ele tem me movido para muitas coisas dentro desse ministério. Mas Deus, Ele tem falado, Davi, a minha igreja, ela tem que entender o tempo em que ela está vivendo. Ela tem que discernir, ela tem que estar totalmente lúcida. Porque quando eu fizer, não é somente por mérito, não somente porque eu quero, mas porque eles se posicionaram para essa unção profética. Vocês estão entendendo? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Senhor Deus, eu sinto uma unção diferente no ar, Pai. Senhor Deus, eu sinto uma glória diferente no ar, Pai. Deus, eu não falo isso porque estou em cima do altar. Eu falo isso porque eu sinto a Tua presença. Senhor, nos ensina a buscar níveis de intimidade, níveis de adoração mais profundas contigo, Pai. Deus, nós não queremos viver no raso, nós não queremos viver no marasmo, nós não queremos viver em águas paradas. Senhor Deus, o meu ser começa a ansiar por Ti, por águas mais profundas, por intimidade mais profunda, por níveis de adoração ou dimensão espiritual mais profundo em Ti, Pai. Um nível, uma dimensão espiritual em que os anjos caminham, em que os anjos andam, Deus, em que a Tua glória se manifesta em nossa vida, Pai. Ah, Senhor, como bom pastor, como bom mestre, nos ensina a entrar em novos ares, a entrar em novas dimensões, Deus, a te sentir de uma forma que não te sentimos há muito tempo. A tua presença, Deus. Posso sentir Deus sopro
Eu posso ouvir, eu posso ouvir teu vento aqui, teu vento aqui, o riso dos anjos, louvores do trono. Pai, e os ventos eu falei o que o das Senhor tinha tuas ministrado em meu mãos, coração, Pai. Ei, eu posso ouvir sopro impetuoso, toda glória, força e poder pertencem ao Rei, pertencem ao Rei. Toda glória, força e poder pertencem ao Rei, pertencem ao Rei. Espírito do Deus vivo, nos conduz, Deus, a lugares, Sopra dos quatro cantos, a uma atmosfera impetuoso, sopra sobre o vale. restaura os altares, Deus, da nossa vida, dos nossos ministérios, Pai. Restaura em nós, Sopra Deus. sobre o vale, ressuscita os mortos. Posso ouvir um som aqui, um som aqui. Eu posso ouvir, eu posso ouvir um som aqui, um som. Toda glória, força e poder pertencem ao Rei, pertencem ao Rei. Toda glória, força e poder pertencem ao Rei, pertencem ao Rei. Espírito do Deus vivo, o Espírito que fala, o Espírito que está entre nós, Deus, se manifeste, Pai, em nossas vidas. Brilho da Pai, que a glória, partir de hoje a tua igreja, um sopro de que a partir de hoje, Pai, possamos buscar em Ti, Pai, níveis diferentes de adoração, dimensões diferentes espirituais, dimensões mais profundas, lugares mais profundas, Pai. Não águas que batem nos nossos joelhos, não águas que batem na nossa cintura, Pai, mas níveis e níveis, Deus. Em nome de Posso Jesus, Pai. sentir Deus sopro aqui. Ah, Deus, ser conosco, Pai. Ser conosco, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, igreja. Amém, igreja. Eu sinto Deus em um sentido muito forte. Igreja, precisamos sair. Precisamos sair, é difícil, desses pântanos, dessas águas paradas, dessas águas sujas. E vir para rios de águas, fontes de águas vivas.
pastor, isso não quer dizer que eu estou em pecado, quer dizer, não. Estou dizendo que estamos dentro de uma zona de conforto, em que tudo me é cômodo, mas Deus, Ele está lhe convidando, não dentro da igreja, mas na sua vida, a buscar níveis espirituais mais profundos, dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro do seu casamento. Amém? Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Palavra maravilhosa. Nós possamos colocar em prática cada ensinamento que o Senhor tem dado para nós. Vamos sentar para eu dar os avisos da semana. Amanhã, pela manhã, às 8 horas, terá o círculo de oração. Então, o círculo de oração começa a chegar às 7h50 para as 8 horas, dar início às orações. À tarde, 5 horas da tarde, nós temos a Escola Bíblica Apostólica. E é de suma importância que nós estejamos aqui para aprender mais de Deus, tragamos nossos filhos, porque tem turma para os adolescentes, para os pré-adolescentes e para os adultos. Então, é como o pastor Davi falou, nós precisamos dar importância para cada órgão desta igreja. E o ministério de mestre também de Deus. Então, nós precisamos estar aqui para ouvir os nossos mestres falando conosco. Domingo nós temos nosso culto às 17 horas, às 18 horas, culto da família. Nas quartas-feiras nós temos as células nos lares. 19, desculpa. E na quinta-feira nós temos a célula de casal aqui, que é às 19 horas, né? 19 horas. É isso. Então, nós esperamos que cada um tenha entendido a palavra que o Senhor nos deu através do pastor Davi e que nós possamos colocar em prática. Sermos sedentos pela palavra do Senhor, sermos sedentos em conhecer cada dia mais do Pai, porque Ele quer se fazer conhecer por nós. Amém? Então vamos ficarmos de pé para nos despedirmos em oração. Amém, igreja? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça porque o Senhor verdadeiramente falou conosco nesta noite. Queremos te pedir, Senhor Deus, que coloque em nós o espírito quebrantado, sedento da Tua palavra, que nós tenhamos sede da Tua palavra, fome de conhecermos mais de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Teu Espírito nos conduza para que nós tenhamos, Senhor Deus, cada dia mais revelações de Ti. Que nós sejamos, Senhor, cheios da Tua Shekinah. Que nós tenhamos, Senhor Deus, cada dia mais novidade de vida, Pai. Que nós sejamos, Senhor Deus, filhos segundo o Teu coração. Que nós venhamos a Te agradar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, conduz a Tua igreja, Pai. Direciona-nos, Senhor Deus, como o Senhor tem feito, Pai. Para que nós tenhamos nossos altares restaurados, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Para que o Senhor seja, Senhor Deus, Te agrade na Tua igreja, Senhor. Leva-nos
e segurança para os nossos lares. Nos abençoe nessa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada, nós e nossos familiares, que nós possamos receber, Pai, aquela resposta que nós temos buscado em Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Estenda as suas mãos. Deus está na casa, amém? Ele está manifestando a sua glória nesse lugar. Olhe para as suas mãos. Creia que você está recebendo uma bênção de Deus nessa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Amém? Deus abençoe a tua vida. Vá na paz. Glória a Deus. Aleluia.